sendo que o senhor foi o primeiro missionário isabelense a ser enviado? Muito boa pergunta, né? Sobre essa questão que deve ser a interrogação na cabeça também de muito ouvinte. Isso aí era por volta do ano 96, 97, quando, aos 19 anos, eu já sabia que eu ia ser missionário, e sabia que ia ser missionário fora de Santa Isabel, do mundo, porque eu fiz uma oração pequena: Senhor, dai-me as nações por herança. E ponto final, ele disse, assinei embaixo. E daí começou essa. Na gestão dos 20 anos do pastor Queiroz, com o pastor Enoque, eu tive o privilégio de trabalhar na igreja por 5 anos. Eu também botei na minha cabeça que eu queria ser tipo Samuel. Então, 24 horas eu respirava igreja, manhã, tarde, noite, de madrugada. Quando não estava orando para expulsar demônio de um, estava orando para curar o outro, então estava orando porque o outro já tinha morrido, e isso era a nossa vida. Foi essa a vida. E um belo dia o pastor Enoque chegou e disse: Cléo, o Equador está aberto, o pastor Firmino quer mandar missionários para lá. Você vai? Eu digo, amanhã. Um outro conselho: para Deus ninguém diz não, nunca. Não tem essa resposta não para Deus. Isso aí é um outro erro em qualquer circunstância, seja missão internacional, local, chamado. Não diga não para Deus, diga sim, sim. Eu disse amanhã. Aí ele disse, só que é $300 para mandar para o Equador, e o Firmino quer que a gente entre com 150 e ele vai entrar com 150 e você vai ser missionário de Belém. Eu digo, não me importa de onde eu seja, eu quero é ir. Eu já quero é vazar. Só que a gente estava bem, não é porque Santa Isabel estava ruim, ok. Então veio o pastor Nelson Cardoso, o pastor Enoque puxou para Santa Isabel o primeiro encontro de obreiro, porque eu era presbítero, mais novo, do grupo dos 7 eu era o mais novo. Aí ele disse, você tem que sair daqui no mínimo como um evangelista convencional. Eu disse, se eu fizer, está feito. Aí o pastor Nelson Cardoso era o secretário de missão, me levou para uma sala enquanto estava acontecendo, e ele disse assim, a pergunta é, meu filho, você já saiu dessa cidade? Eu digo, meu amado irmão, nem para Belém eu vou, porque eu tenho medo de me perder. Ele disse, complicado. Equador, uma língua diferente, cultura diferente. Ele me disse, você vai bater lá e vai voltar. Não dá para Equador agora. Aí ele ficou, eu disse, posso falar? Ele disse, pode, pastor, eu não rotulei a minha chamada, eu quero ir. Só fiz dizer, quero ir. Ele disse, você quer o Deus? Eu digo, sim, então não rotulei. Ele chama Enoque e disse, bora mandar o rapaz para o Goiás. Então, fizeram o projeto Brasil Central e lá vai eu para lá, sem saber onde ia, como chegar, e sempre, vou te deixar lá. Na última hora, me coloca dentro do ônibus e diz assim, Deus te abençoe e segue a tua viagem. Ninguém vai com você. Ok. Por que a gente não continuou? Nosso desejo sempre foi esse. Como que não? Se você dá errado, ninguém vai querer ir numa coisa que deu errado. Só que muda a liderança. Saiu a era de 20 anos dos Queiroz e entrou uma outra gestão. Estava conversando aqui com os colegas que não é, como diz assim, dizendo que está certo ou errado. É um fato que acontece. Quando muda uma liderança da igreja, que o pastor Enoque foi para o sul do Pará, né? Ali para Tailândia, né? Aquelas bandas lá. E o pastor que veio de lá para cá e disse assim, olha, todo missionário que o senhor tiver lá agora são meus, e todo missionário que tem em Santa Isabel, que só tem um missionário fora, é seu. Não sei se o pastor Enoque cumpriu com a palavra dele para lá, só que o daqui comigo não cumpriu. Então, quando eu passei 2 meses sem receber ajuda, eu digo, alguma coisa aconteceu. Aí eu ligo e disseram, segura as pontas que mudou o sacerdote, mudou as leis. E aí não teve como segurar, como diz na linguagem, segurar essa onda. E isso foi o que aconteceu. Então, geralmente, o bom seria que quando houvesse uma mudança, que ela vai acontecer de gestão, pelo menos a Secretaria de Missão, né, conseguisse conciliar. Quantos nós temos? Vamos tentar mantê-los para poder acrescentar algum outro projeto para avançar. Mas, geralmente, nós vamos agora romper com esses. No meu caso, eu não estava esperando isso, não sabia como ia acontecer, não sabia de nada. De repente, me deram a notícia, você está só. E algo interessante lá, naquela época, no Goiás, a Madureira dominava de ponta a ponta. Então, eu estava numa cidade que a Madureira tinha 40 anos. Primeira semana que eu cheguei, eles fizeram o Congresso Unido das Mulheres, deu mais de 1.000 mulheres. E eu estava com uma ajuda que mal era 2 salários na época para alugar casa, móvel, só que eu cheguei lá, não tinha casa, não tinha móvel, não tinha nada. Ainda tinha que alugar o prédio, mobiliar o prédio, e digo, como é que se faz missão com isso? Complicado, né? A Madureira foi lá em casa, todo mundo disse, a gente quer comprar o teu passe.
Porque missionário que vem do Pará, os caras são doidos, não tem... Só você já é doido, você já vê nessa situação sem ele nem beira. Só que eu era igual Paysandu ou Remo. Eu não vendi o passe, chefe. E olha que a proposta era boa, porque se eu trair a firma, se eu trair a igreja, como é que vai sair outro missionário? Só que antes de eu trair, já me traíram. Maravilha, maravilha, maravilha. 10 horas e 2 minutos em Santa Isabel do Pará. Daqui a pouquinho nós voltaremos aí com o pastor Cláudio Omar com mais informações sobre missões. Nós vamos ao nosso apoio cultural. Já já retornaremos.